Queridos, nobres e preclaros amigos, ilustres irmãos em Cristo Jesus, o meu cordial, fraterno e afetuoso abraço a todos na doce e gloriosa paz que excede todo o entendimento. Nesta tarde de domingo, do dia 28 de junho de 2020, na capital paulista, moramente no bairro do Tatuapé, os termômetros marcam 15 graus. Estaremos falando sobre o seguinte tema: águas amargas da religião ou águas vivas de Deus. Você gostando do vídeo, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, obviamente se inscreva no nosso canal. Creio que estará sendo abençoado em nome de Jesus Cristo com esta palavra. Por que águas amargas da religião ou águas vivas de Deus? Estava meditando como é agradável, como é maravilhoso, como é bom ouvir uma preleção, um sermão que seja recheado da graça e da unção de Deus. Quando ouve-se um preletor ou um pregador da palavra de Deus, debaixo da unção de Deus, nos refestelamos com a palavra e é um verdadeiro bálsamo. Como é triste, como é desagradável, como é ruim ouvir alguém que se diz pregoeiro da verdade fazer um sermão despojado da graça e da unção de Deus. Baseado nisto e meditando no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 7, versículos 37 e 38, que versa o seguinte: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão ou emanarão do seu ventre. Há algumas traduções que diz do seu interior. Narra a história do grande pregador do século passado, ilustre servo de Deus, D.L. Moody. E ele dizia: som de símbolo que retine. Era assim que ele classificava e se sentia as suas pregações quando estavam despojadas do poder de Deus. Conta-se que ele entrava em tal angústia e tormento que caía de sua cadeira e rolava do chão, clamando a Deus por poder. Os céus, entretanto, permaneciam fechados diante do seu clamor. A causa de toda esta ausência de poder não era falta de conhecimento bíblico, ou menos compromisso com a obra do Senhor. Moody era um exemplo tanto neste como naquele. A questão era a sua recusa em entregar-se ao chamado de Deus para levar o Evangelho para além do território de Chicago. Infelizmente, a obra naquela cidade se lhe tornara mais importante do que o chamado do Salvador de levar a palavra a outras partes do mundo. Somente quando seu templo foi reduzido a carvão e cinza após o trágico incêndio de Chicago, é que as correntes que prendiam Moody finalmente se romperam. Assim que se entregou completamente ao chamado de Deus, um tremendo senso da presença de Deus inundou a sua alma. Moody foi realmente incendiado por Deus. Quantos pregadores hoje, na nossa atualidade,
estão precisando ser incendiados por Deus. Estão necessitando ter a chama flamejante do Espírito queimando e ardendo no seu coração. Moody imediatamente se trancou num quarto sozinho. Segundo seu próprio relato, o lugar estava aceso com a presença de Deus. E o pregador caiu no chão e ficou prostrado, inundando sua alma com o próprio Senhor. Deus se revelou a mim, disse Moody, e a experiência do seu amor foi tamanha que tive de implorar para que ele levantasse a sua mão por um pouco, pois eu não conseguia suportá-la. Algum tempo depois, refletindo sobre esta experiência, ele concluiu: antes disso, eu estava o tempo todo esforçando-me para carregar água. Agora estou num rio que me carrega. Aleluia! Glória a Deus! Há um número cada vez maior de cristãos hoje que anseia por esta experiência de um rio que o carrega. Já se cansaram da religião vazia, onde se tem de carregar com muito labor águas contaminadas e amargas. Jeremias, o profeta, nos revela a origem das águas amargas da religião, escrevendo o seguinte, impelido pelo Espírito de Deus: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, disse o Senhor, o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. No livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13, explicita isto. Abandonar a Deus é viver às costas, ou virar as costas para a presença de quem habita no nosso meio e que deseja, acima de qualquer coisa, ter comunhão conosco. Beber de Deus como manancial de águas vivas descreve a experiência onde o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus, a sua gloriosa presença. Muitas pessoas não estão realmente convencidas de que Deus habita no meio delas. Outras têm pouca convicção de que a maior prioridade de Deus para os seus filhos é que tenham uma verdadeira comunhão com sua gloriosa presença. Ainda outras ficam contentes em apenas concordar intelectualmente com a presença de Deus e zombam da possibilidade de entrar pela fé em comunhão mística com o Senhor, ou sentem medo disso. A igreja atualmente causa muito pouco impacto sobre a sociedade, porque há tão poucos cristãos que conhecem a experiência da presença viva de Deus. A alegria do Senhor, diz a Bíblia, e a tristeza pelos perdidos são meros clichês para muitos, pois não bebem profundamente do manancial de águas vivas e ficam só nas ladainhas, ficam procurando frases de efeitos para empolgar a plateia, isto ou aquilo. O crente que não beber do verdadeiro manancial certamente buscará outras fontes. Estas águas vêm de cisternas rotas e são os substitutos idólatras para a alegria da verdadeira experiência da presença de Deus. Há várias cisternas rotas que são comuns na igreja hoje. Estaremos falando de algumas cisternas. Primeiro, sensacionalismo. Como cisterna rota, alguns cristãos acham sua paz e alegria em experiências em que o poder de Deus é visto como energia mística, fluindo da esfera das suas emoções. A tendência é de fabricar um senso da presença de Deus através de mexer com as suas emoções. Experimentar a presença de Deus certamente afeta nossas emoções, mas substituir sua presença por experiências emotivas é idolatria, meus irmãos e amigos. Quando tais práticas ocorrem no culto de adoração, no uso de certos dons espirituais ou na oração em particular, as emoções podem se transformar essencialmente em um ídolo, o qual nos tornamos escravos. A segunda cisterna é a palavra escrita. Essa cisterna também é rota, é a substituição da presença de Deus pela palavra escrita das Escrituras.
embora as Escrituras sejam fundamentais para se conhecer a Deus, seu propósito primordial é apontar-nos à realidade da sua presença. Deus nunca quis que a revelação de sua pessoa e natureza na Bíblia se tornasse um fim em si mesmo. O crente que quer basear a sua alegria e paz diante de Deus primordialmente na sua capacidade de memorizar, analisar e sistematizar a revelação escrita da verdade de Deus, acabará colocando o papel e a tinta das Escrituras no lugar do próprio Deus. Eu digo que tem pessoas que coisificam Deus. Tal idolatria nos cega da experiência da presença viva de Deus. A seriedade desta substituição pode ser vista na repreensão de Jesus aos fariseus. Vejamos o que Jesus disse no livro de João, capítulo 5, versículo 39 e 40. Jesus passa uma reprimenda nos fariseus e diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Olha a situação daqueles que examinavam, daqueles que observavam a palavra, mas não queriam vir a Jesus. Quantas pessoas lêem a Bíblia para se aculturar, ler a Bíblia para conhecer a história, etc, 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 mas não querem ter o verdadeiro sentido espiritual de Deus na sua vida. A terceira cisterna é a justiça própria. Cisterna rota é muito relacionada com a segunda, onde se coloca a Bíblia como ídolo. É quando se substitui a presença de Deus pela justiça própria. Quantas pessoas, além de memorizar a Bíblia, citar a Bíblia, quantas pessoas, mas também coloca em voga a sua justiça própria. Quando, meus irmãos e meus amigos, a justiça é a justiça de Deus, a justiça espiritual nas nossas vidas. O cristão que idolatra a letra das Escrituras geralmente coloca a sua obediência à palavra como base final para se ter paz com Deus. Boas obras, seja no ministério ou na santidade pessoal, tornam-se base de sua confiança e que Deus o ama e aceita. Observe a repreensão de Paulo que deu aos Gálatas quando substituíram a confiança que só pode vir da experiência da presença meiga, doce, majestosa e gloriosa de Deus pela falsa paz de suas obras próprias. Paulo diz em Gálatas 3:3, sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoando na carne? Há uma tradução que diz, quem vos enganou? Que começaste no Espírito e estáis terminando na carne. Vocês corriam tão bem. A jornada, a caminhada, às vezes é tão bonita, mas no meio do trajeto, coisas vãs começam a interferir na nossa comunhão com Deus. A quarta cisterna é possessões materiais. Uma quarta cisterna rota que se usa no lugar das águas vivas, da esperança de Deus e segurança em possessões materiais. Esta cisterna é muito comum no mundo ocidental e entre aqueles que têm mais abundância de recursos naturais. Com todos os benefícios que fazem parte dessas ricas bênçãos de Deus, muitos crentes se fizeram culpados do pecado de Efraim. Oséias capítulo 13, versículo 6, o Senhor nos diz através da palavra, quando tinham pasto, eles se fartaram, e, uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Olha que reprimenda, Deus enfatizando muito bem. Portanto, queridos, possessões materiais em si mesmas não são perversas, mas quando nossa alegria e segurança se fundamentam nelas, é não na preciosa presença daquele que habita em nós, com efeito, nos esquecemos do nosso bem maior que é Deus. A quinta cisterna, prazeres sensuais.
Uma quinta cisterna rota que encontramos na igreja é o prazer. Uma sociedade dirigida por materialismo. É uma sociedade obcecada com prazeres sensuais. O cristão que se prende a riquezas materiais também se obcecará pelo prazer. Veja o que Paulo advertiu a Timóteo a respeito do estado espiritual de muitos nos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 4. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Os homens serão mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É o que nós estamos vendo aí. Quantos mercadejando o evangelho, quantos negociando a palavra de Deus, quando usufruindo lucros pecuniários, dizendo que estão pregando o evangelho, vendendo isto e aquilo, vendendo monumentos, vendendo coisas superficiais, vendendo amuletos. Olha que coisa terrível e tremendo, como a Bíblia se cumpre na íntegra. O povo de Israel nos deu um exemplo daqueles que são amigos dos prazeres. Não vos façais, pois, idólatras, diz a Bíblia, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e o versículo 7. A grande maioria dos anúncios nos promete alegria por meio de comida, bebida e diversões. O prazer baseado primariamente em recreação é o entretenimento. Os entretenimento, ao invés de encontrá-lo na experiência profunda de estimulante da presença de Deus, nada mais é do que idolatria. Nenhum substituto, meu irmão, nenhum substituto, meu amigo, nenhum substituto, meu dileto ouvinte. Não há substituto para a experiência genuína da presença de Deus, nem sensacionalismo, intelectualismo, materialismo, obras de justiça nos preencherão com as águas refrescantes da sua presença. Nossa mente, nosso corpo, vontade e emoções serão nutridos e transformados por Ele mesmo quando estivermos diante dele. Alegria indizível nos fortalecerão e permanecermos nele. Renovação espiritual do povo de Deus não vem e nunca virá enquanto estivermos satisfeitos com algo menos que as águas vivas que vêm de Deus, vêm do trono de Deus, do altar de Deus, que busquemos a Deus com a mesma intensidade de Moisés, quando disse, em Êxodo capítulo 33 e 15, então lhe disse Moisés: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. O Salmo 110, versículo 7, nos fala de uma maneira categoricamente, de uma maneira especial, pelo caminho descedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Outra tradução diz: beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. O Salmos 46 e versículo 4, quando Davi está em Siclag, quando haviam levado a sua família, quando haviam apedrejado a cidade, quando havia ateado fogo na cidade, Davi chega com seu exército e aquela desgraceira toda, ele vê aquela catástrofe, mas Davi se alenta em Deus, Davi procura acalentar-se em Deus, Davi procura um bálsamo em Deus, aleluia, e ele escreve com muita veemência o Salmo 46, e quando chega no versículo 4, ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Este rio de águas vivas
de águas límpidas e cristalinas. Esta fonte maravilhosa está jorrando entre nós. Aqueles que conhecem a palavra, dignificam a palavra e a presença do Senhor. Aqueles que estão voltados para o Senhor da Bíblia. Aqueles que estão temendo ao Senhor da Bíblia, mesmo nesta época de pandemias, mesmo nesta época de Covid-19, mesmo nesta hora de coronavírus, mesmo nesta hora de catástrofe, mesmo nesta crise pandêmica, eles estão voltados para Deus, eles estão orando ao Senhor, eles estão lendo a sua palavra, glorificando ao Senhor por vitórias inúmeras alcançadas, pelas copiosas bênçãos que fluem em suas vidas, e este rio está jorrando, está manando do seu interior, porque Deus está na sua vida, Deus está na minha vida, Deus está nas nossas vidas. Por conseguinte, a fonte límpida, cristalina do rio da vida, do rio de Deus, está jorrando. Vamos crer nele, como diz as Escrituras, e vamos sentir as águas límpidas jorrando dentro de nós. Não precisamos mais carregar água promiscuída, águas outras, águas que estão contaminadas com vírus, com bactérias. Não, mas nós somos levados pela água espiritual de Deus. Nós somos levados, navegamos, nadamos de braçada no rio de Deus e vamos renovando a nossa alma, o nosso espírito. Vamos nos escudando nele e nenhum mal nos atingirá, nenhum mal vai acontecer, praga nenhuma chegará na nossa tenda, diz o Salmos 91, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos e não tropecem com seus pés em pedra. Ó rio maravilhoso, ó rio glorioso, ó rio de águas límpidas e cristalinas, ó rio de águas vivas, ó ribeiro precioso de Deus nas nossas vidas. Portanto, meu dileto amigo, meu ilustre, meu ouvinte precioso, você que está me dando a fidalguia da sua audiência e atenção neste momento, aonde chegar este vídeo, que você seja curado agora de qualquer enfermidade, que você seja livre de qualquer doença psicossomântica, que você seja livre de qualquer depressão, doença no corpo, doença na alma, doença no espírito, doença no seu psicológico. Eu repreendo agora, como ministro do Evangelho, debaixo da unção e da graça de Deus, seja repreendido agora, Abassurianda Labachai. Seja repreendido agora todo mal, sai todo mal, sai toda desgraça, sai toda miséria, forças do inferno, seja neutralizado agora pelo poder glorioso e miraculoso do sangue de Jesus, aleluia. Amado Deus, eterno e querido Pai, de nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo, que deu a vida no Calvário, na ignominiosa cruz, na cruenta cruz, Senhor, na vergonhosa cruz, sofrendo os horrores, Deus do martírio, vertendo o seu sangue precioso, mesmo sem ter culpa alguma, pelos meus pecados, pelos pecados da humanidade, para nos resgatar. E hoje podemos cantar: livre estou, pelo sangue precioso de Jesus, eu livre estou. Hoje podemos glorificar, exaltar e enaltecer o teu nome, por tudo que o Senhor tem proporcionado para com as nossas vidas. Abençoe o meu ouvinte, abençoe o meu amigo, abençoe o meu irmão, Senhor, a sua família, onde estiver neste momento, vá tirando toda treva, toda dor, toda miséria, vai neutralizando as forças do inferno, quebrando os laços de Satã, do nosso arqui-inimigo, Deus, e providenciando a vitória
aleluia, garantindo a vitória, pois estamos debaixo da tua graça e unção, usufruindo das multidões das tuas misericórdias, porque senão não alcançaríamos nada, porque nada somos e nada temos, mas o Senhor estando conosco, temos tudo e podemos confiar. A fé viva, a fé maravilhosa que o Senhor colocou em nosso coração para navegarmos das águas vivas do Espírito. Aleluia! Oh, glória a Deus! Receba a nossa alegria, receba a nossa gratidão, receba o nosso agradecimento, Deus Santo e Eterno, no nome glorioso, maravilhoso, majestoso do teu amado e querido Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Querido, querida, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, caso você ainda não o fez. Um abraço carinhoso, um abraço e um beijo no seu coração. Que Deus nos abençoe a todos.